Seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Hoje a gente vai falar de um texto, na verdade, bem conhecido, tá ali em João 10 e o versículo mais conhecido dele é João 10:10. E só para dar um spoiler, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas quem seria? O diabo não, o ladrão. O ladrão é o diabo é ladrão. Alguém sabe responder? A gente vai ver tudo isso aí no texto. Por favor, fica com a gente e nos ajude aí colocando o seu comentário a respeito disso. Pois muito bem, vamos começar. João 10, versículo 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aí vamos começar aqui. Jesus ele começa a delimitar um lugar onde ele chama de aprisco das ovelhas, onde nesse lugar existem ovelhas aqui. E essas ovelhas, elas têm uma responsabilidade, também tem uma responsabilidade aquele que cuida dessas ovelhas, e também essa questão geográfica faz referência a algumas coisas que a gente vai ver aqui no texto. Bom, aquele que entra pela porta é pastor da ovelha. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então, aqui, primeira coisa, a gente pode até fazer um paralelo com ovelhas, realmente o rebanho, o gado, né? As ovelhas, sobre isso. Primeiro, quando a gente tem um cercado onde tem ovelhas ali dentro, a gente está delimitando um espaço de proteção daquelas ovelhas para que elas não, de alguma maneira, não se aventurem longe e distantes uma das outras. E o problema não é nem tanto elas se aventurarem, mas uma ovelha dispersa ficaria sendo presa fácil para qualquer predador. Então, por isso elas estão ali reunidas. E isso ajuda no trabalho do cuidado que o pastor tem que ter. E aquele que entra pela porta, ou seja, aquele que tem a chave, aquele que tem permissões, ele é o bom pastor, ele é um pastor de ovelhas. Então, aquele que trilha o caminho certo, no sentido de quando essa pessoa é vista, vamos supor assim, quando um ladrão ele tenta entrar em algum lugar, ele entra por vias desconhecidas ou vias inadequadas para que ele tenha aquele acesso. Então, muitas das vezes são brechas que existem ali em algum lugar que está cercado, alguma coisa, e o ladrão se aproveita dessas brechas para entrar e ali fazer o seu trabalho. Enquanto aquele que tem autoridade sobre essas ovelhas e realmente exerce o papel de pastor, ele não precisa de vias diferentes daquelas que já foram estabelecidas. Porque a via correta para se entrar num lugar protegido é a porta. A porta serve justamente para isso. Quando o ladrão, e aqui a gente pode fazer uma figura representativa, que aqui fala, vai falar mais para frente, né? Mas quando o ladrão entra, ele entra com intuitos espúrios, sem o objetivo daquele que foi estabelecido. E muitas das vezes esse ladrão pode até querer se passar por um pastor, mas na verdade ele não é pastor coisa nenhuma. Mas muito bem. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Ou seja, as ovelhas, elas têm um relacionamento muito íntimo e pessoal com o pastor delas, de maneira que o pastor ele sabe o nome das ovelhas e além de saber o nome, as ovelhas o seguem pelo fato de ouvir a sua voz. O pastor tem os acessos adequados e o pastor não necessita de alguma maneira entrar espuriamente ali na rotina das ovelhas. Ele, pela autoridade que ele possui, ele tem garantido todos esses acessos. Muito bem, então vamos lá.
Jesus usou essa comparação, mas eles não entenderam o que ele estava falando. Então aqui a gente já falou da figura do pastor, do ladrão, da ovelha, do aprisco e dos acessos, que são as portas. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhe a verdade, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, aquela pessoa a qual permite o acesso de quem é necessário que cuide daquelas ovelhas. E nesse contexto, Jesus ele assume essencialmente dois papéis: um do bom pastor e o outro daquele que permite acesso dos pastores às ovelhas. E se a gente for fazer um comparativo, o primeiro é que todos nós somos ovelhas de Jesus e, de alguma maneira, todos nós temos um pastor terrestre, terreno, alguém que a gente conhece. E essa pessoa ela é pastora porque Cristo deu acesso a ela. Perfeito. Então a gente está aqui acompanhando a linha de raciocínio. Então ele aqui falou que ele é a porta das ovelhas, então ele que permite o acesso, e não só a porta das ovelhas, como também é o pastor dessas ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Ou seja, as pessoas que vieram antes de Jesus, no intuito de se apresentar como aquele Messias, aquele Salvador, a gente conhece historicamente, nos tempos de Jesus, algumas pessoas se apresentaram como Messias. Porém, as ovelhas não ouviram a voz desses homens. E aí Jesus fala aqui, ó: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. E aqui ele está colocando a si como um acesso ao céu, como uma pessoa que, por meio dele, não só pastores, mas ovelhas passam, e elas conseguem acessar uma comida ali espiritual. A gente fala nesse sentido aí, fazer uma analogia. E aí ele fala assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e tenham plenamente. Uma vez que Jesus se coloca como um acesso e como a fonte do alimento espiritual dessas pessoas, ele contrapõe o ladrão, falando que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Roubar o quê? Pode ser que ele roube algo das ovelhas, pode ser que ele mate alguma das ovelhas, e o intuito dele também seria de destruir esse acesso. Não propriamente Jesus, aqui a gente falando como se o diabo pudesse destruir a Cristo, mas de alguma maneira ali impedir, atrapalhar o acesso dos pastores e das ovelhas a essas pastagens verdes, essas pastagens verdes como fontes de alimentos espirituais que são através de Jesus e que, na verdade, também representam ali a vida eterna, que é que ele fala sobre vida abundante. Pois bem, 11. Eu sou o bom pastor, o pastor dá vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. E aqui ele introduz uma terceira pessoa ali, vamos colocar assim. Então tem o ladrão, ele, que é o pastor, e o assalariado. O assalariado, em muitas Bíblias, está ali traduzido como mercenário. E o mercenário, em certo sentido, na nossa cultura, ganhou uma conotação bem negativa no sentido de uma pessoa interesseira ou alguma coisa do tipo. Mas o mercenário, o assalariado, nada mais era do que um trabalhador ali que ele vendia as suas horas de trabalho para ter algum dinheiro. Pois muito bem. Então, a gente já sabe aqui que o assalariado, ele não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Então, o pastor, aquele pastor que é assalariado, é que a gente pode trazer para o nosso contexto do dia a dia, aquele pastor que ele não tem, na verdade, o propósito de ser um pastor realmente espiritual daquelas ovelhas, mas tem um propósito de receber e ser assalariado, na verdade ele está ali quase que apenas como uma imagem decorativa. E quando aparece o perigo real de verdade, ele não dá conta de proteger as ovelhas.
E aí Jesus, ele se coloca contrapondo-se a esse pastor, como aquele pastor que na verdade não está ali pelo salário, mas que ele está ali para dar a vida dele para essas ovelhas. Muito bem. Então, quando o pastor, esse pastor não, esse assalariado, ele vê o perigo, ele foge porque é assalariado e não importa com as suas ovelhas. Ou seja, ele está lá só para manter algum tipo de cuidado, para fazer algum tipo de coisa, mas no final ele não está nem aí com a vida dessas ovelhas. Ele quer mesmo é saber somente do dinheiro dele. E aí Jesus coloca aqui de novo: eu sou o bom pastor. Então, o primeiro ponto, Jesus ele se contrapõe ao ladrão. Segundo lugar, ele se contrapõe a esse assalariado. Então, ele se contrapõe de diversas maneiras com essas pessoas aqui que a gente vê. Bom, assim como o pai eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ou seja, Jesus, ele conhece aqueles que são seus filhos, ou são suas ovelhas, e os seus filhos, as suas ovelhas, o reconhecem também. Então, um relacionamento recíproco. E de alguma maneira, esse relacionamento ele tem que ser recíproco também quando a gente fala de pastores terrenos, que a gente também falou do pastor terreno, que de alguma maneira ele não dá a sua vida como Jesus deu, mas de alguma maneira ele dedica a sua vida. E aqui a gente não está falando do pastor que trabalha por dinheiro, mas que trabalha pensando na vida do seu rebanho, que são coisas bem distintas e não podem ser confundidas. Pois muito bem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, da mesma maneira como ele conhece o Pai conhece ele dá a vida pelas ovelhas. Num intuito de ter um relacionamento, ter um conhecimento do seu rebanho. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E quando ele diz aqui que ele tem ovelhas de aprisco, ele pode estar aqui delimitando por espécie de ovelha ou por localização geográfica. De alguma maneira, ele pode estar falando sobre etnias ou até mesmo sobre cidades ali e lugares geográficos. De alguma maneira, as etnias elas se manifestam geograficamente, elas são bem divididas, mas não totalmente, né? Então a gente sabe que existem países com diversas etnias, como o Brasil. Então aqui a gente tem várias etnias, mas alguns países eles são formados de etnias bem homogêneas. Então a etnia dele emerge em um padrão complexo e acaba virando uma cidade, estado, algum conceito de nação ali. Mas não importa. A ideia que ele falou aqui é que, apesar dessas ovelhas não serem desse aprisco, a gente pode remeter à etnia, como falei, ou regionalização. Ele fala que elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, todas essas pessoas dessas etnias, elas na verdade formam um rebanho porque estão debaixo de um cajado só e de uma pessoa que guia elas, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que as ovelhas elas não podem estar como sendo na mesma localização geográfica, mas é capaz sim dessas ovelhas serem consideradas um rebanho único por terem um dono e estarem debaixo de um cajado único. Então, de alguma maneira, independente da quantidade de igrejas que existam e da diversidade, da, da diversificação de dons e de etc., existe apenas um rebanho, que é o que está sobre o domínio de Jesus Cristo. Inclusive, eu fico até bem chateado quando eu vejo pessoas falando que são igrejas primas, ou que a pessoa não é irmão, é primo, e ali acaba até segregando um pouco. Porque se você é primo, quer dizer que vocês não são filhos do mesmo pai. Se vocês não são filhos do mesmo pai, a igreja que não é de Deus, ela só tem uma via ali para acontecer. Então, algo que não é a favor de Deus é contra ele.
logo uma igreja que seria inimiga de Deus. Perfeito? Estamos acabando aqui. 17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade, tenho autoridade para dá-la e para tomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Ou seja, Jesus, ele quando veio para a terra, ele já tinha esse propósito de dar a sua vida pelas ovelhas. Só que ele não só poderia dar a vida dele, como ele poderia a resgatar de volta e falar: eu entrego e morrer na cruz, mas a falar: eu agora quero minha vida novamente, e aí ressuscitar como ele fez. Bom, diante dessas palavras, os judeus se dividiram, ficaram outra vez divididos, né? Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, porque ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado, porque pode um demônio abrir os olhos de cego? Ou seja, a maneira como ele fala não tem a ver com pessoas que estão endemoniadas, e nem tampouco o endemoniado pode fazer a obra que ele fez. Então Jesus, ele traz toda essa essência e ele mostra como ele é o pastor das ovelhas, como seria um modelo de pastor ovelha no sentido atual que nós temos, diferencia esses pastores dos assalariados e faz uma diferenciação também dos pastores com os ladrões e aqueles que querem destruir o seu rebanho. Portanto, nesse caso, o ladrão não pode ser considerado só o diabo, apesar de entendermos que, de certa maneira, o diabo ele tem esse papel. Mas todo aquele que não entra pela a via correta e tem o objetivo de ou roubar o rebanho, ou matar o rebanho, ou destruir coisas que fazem ali o rebanho, seja ele comunhão, conexão entre irmãos, essa pessoa, na verdade, ela é o ladrão. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Todo aquele que mata, rouba e destrói pode ser enquadrado como o ladrão nesse texto. Todo aquele que guia as ovelhas e as ovelhas reconhecem a sua voz pode ser enquadrado como pastor nesse texto, desde que ele entre pela porta e a porta como sendo Jesus. Ou seja, uma autoridade que é validada por Jesus. E é validada como? Por meio do Espírito. Porque se as ovelhas, os filhos de Deus têm um Espírito, esse Espírito deve testificar o pastoreado de outra pessoa sobre ela também. E aqui ele também fala sobre as pessoas que na verdade até parecem pastores, mas que na verdade a ideia delas não é a questão do cuidado com a vida, mas a questão de ter ali um salário e ganhar um bem para que ela faça aquele papel. Tem um cuidado ou outro, mas quando surge o perigo real, essas pessoas vazam. Portanto, a gente ficou aqui com a palavra, foi uma das palavras que eu mais assim gostei de falar, até durante o momento que eu estava falando, gerei reflexões e aprendi também mais um pouco. Tá bom? Muito obrigado. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Não perca nenhum de nossos vídeos. Até logo.